end of your rope and you're holding on, but feel like you're falling. With every option exhausted, you tried everything you know. You saw light, then you lost it, but there is still hope. Like the fire in the night, like the ocean parted wide, like the craving. Começa em qual câmera? Mas a Bíblia fala que todo aquele que nele crê poderá ser chamado de filho de Deus. Você ganhou de presente uma família, irmãos, e isso é motivo de alegria. Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Estamos juntos para celebrar o nome dEle, para cultuar o nome do Senhor, para render graças a Ele. Nós teremos um tempo muito especial e queremos convidar você a estar conosco. Na verdade, nós queremos agradecer você também por estar nos recebendo na sua casa. É um prazer estarmos juntos, porque Cristo nos une, o seu Espírito nos acolhe, nos reúne, mesmo com o distanciamento que é necessário pelo momento. Mas nós cremos que teremos um excelente tempo, porque Deus está conosco e tem nos conduzido para esse momento.
Apesar de ser um tempo de isolamento, distanciamento, nós temos o privilégio, a oportunidade de compartilhar essa mensagem para nossos amigos, nossos familiares. É por isso que eu quero convidar você a ativar as notificações aí das redes sociais, é só dar um clique no sininho e ao mesmo tempo compartilhar através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, para que muitas pessoas possam ser abençoadas nesse tempo especial. Esse é um tempo muito especial que nós temos. Nada pode deter o avanço do Evangelho. Então, nós queremos convidar você que está na sua casa, para que você realmente possa ter um tempo especial, um tempo em família, um tempo de adoração, um tempo de abençoado, e que você possa se concentrar nesse tempo para a gente poder cultuar a Deus juntos. Amém. Vamos orar então para iniciar esse momento, esse culto ao Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, e te agradecemos porque o ânimo vem ao nosso coração através da tua presença. O teu Espírito nos encoraja a olhar para a vida com alegria, com coragem, com fé, com alegria, porque o Senhor está conosco. E que essa manhã seja um momento de uma experiência marcante contigo, para que a gente possa ser grandemente edificado pelo Senhor, juntos, em comunidade. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a certeza de que podemos confiar e ter acesso a Ti. Conduza-nos nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então agora vamos ter um tempo de louvor abençoado. Nos acompanhem. Eu quero te convidar a adorar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Aleluia, Senhor, te louvamos, Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E esse é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Eu convido você a declarar: se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura,
grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Mesmo em dias difíceis, o amor do Senhor não falha, sempre é presente em nossas vidas, nos cuidando e nos guardando. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, Teu amor não falha. Vamos declarar juntos agora. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Nunca falhará. teu amor Nunca não jamais, falha. Senhor.
Como temos vivido tempos de desafios. E essa canção que a gente acabou de ouvir, ela fala que o amor de Deus, ele nunca falha, não é? E a gente consegue entender, né, Rafa, na nossa caminhada, que tempos de desafios também são tempos para nós mantermos a nossa fidelidade naquele que nos ama. Tempos de desafios, tempos de manter a fidelidade, de manter as convicções, reforçar os valores. Acho que em todos os tempos, mas tempos de desafio é quando a gente precisa ainda mais firmar. E outro aspecto também que eu vejo, Rodolfo, sobre a questão dos tempos de desafios, é exatamente da gente não ficar sozinho, né? Da gente estar unido e da gente estar contribuindo mais um com o outro, né? Mais próximos, porque aí a gente consegue ter enfrentamento das situações, das dificuldades, não se sentindo tão sozinho, mas sabendo que a gente está apoiado uns pelos outros. Acho muito legal a gente ser igreja em tempos de desafio. É verdade, né? O texto de Atos, ele fala sobre isso, que da multidão dos que creram era só um o coração. E se existiam desafios, aquele tempo é um tempo muito marcado por grandes desafios. Então, nessa unidade que nós temos buscado servir e provocar nesse momento, nós temos como igreja feito muitas ações nesse sentido. Nós temos tido cuidado pastoral, nós temos procurado apoiar as pessoas em necessidade, nós temos investido tempo, equipe e até recursos, né, para que a gente possa chegar à sua casa. Nós temos investido como igreja tudo aquilo que nós podemos, para que nessa caminhada ninguém fique sozinho. Eu gosto muito disso que você traz, porque tempos de desafio são tempos da gente ter convicções fortalecidas, né? Fidelidade, como você trouxe, né? Questão dos nossos valores reforçados, são grandes oportunidades que esse tempo nos traz, e também, como a gente estava dizendo, o tempo da gente estar junto, e da gente enfrentar as coisas juntos, e tudo isso não pode ser apenas teórico, não pode ficar apenas na boa vontade, mas algumas maneiras práticas também que a gente precisa para praticar isso, para demonstrar isso, para trazer isso de algo que é bom, conceitualmente falando, para o dia a dia nosso enquanto igreja. É verdade. Tem um texto lá de Crônicas, não é? Que ele relata que quando eles estavam num movimento coletivo para a construção do templo, as pessoas ficaram motivadas a tal ponto de voluntariamente trazerem recursos, até o momento que eles disseram assim: pare, não precisa mais, já temos o suficiente para a construção do templo. E uma das maneiras de nós nos mantermos, demonstrarmos essa unidade e essa fidelidade, é através dos dízimos e ofertas. Não porque Deus precisa dos nossos recursos, mas porque mostra que nós estamos sendo movidos juntamente pela direção de Deus. É uma maneira também bastante prática, né, da gente reforçar os nossos valores. Por que é que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, quem é Deus para nós, qual é a demonstração de gratidão, de comprometimento, de mordomia, de declaração de que tudo é dele, né? E também de apoiarmos uns aos outros, porque esse recurso também ele tem sido usado para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o Evangelho chegue a essas pessoas, para que vidas sejam abençoadas, transformadas. Então, de fato, consagração dos dízimos, às vezes tem um pouco de confusão na nossa sociedade, mas do ponto de vista do Evangelho, é uma maneira muito prática da gente viver valores, convicções, fidelidade, demonstrar gratidão a Deus e também apoiar uns aos outros enquanto família, enquanto comunidade. É isso mesmo, a gente quer desafiar você nesse tempo a ter a sua participação. Você está vendo na tela aí as maneiras que você pode contribuir eletronicamente, e a nossa secretaria também está disponível para receber a sua oferta. O que nós queremos nesse tempo é orar, e vamos ter mais um tempo de louvor enquanto você pode fazer isso. Juntos nós podemos fazer muito mais como igreja para apoiar, para anunciar o Evangelho, para proclamar as virtudes do Senhor. E nós queremos consagrar esse tempo então. Senhora Rafa. Amém. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor é sempre fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos orienta. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que nos enche de amor, de convicção. Que os nossos olhos sejam sempre voltados a Jesus, consumador da nossa fé, autor da nossa fé,
e assim possamos andar, Senhor, comprometidos com a Tua causa, com a Tua missão nesse mundo, compartilhando, Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido a nós, nossos dons, nossos talentos, recursos financeiros, tudo que temos e que na verdade é Teu, Senhor, e é fruto da Tua graça em nós. Como comunidade, Senhor, nós nos reunimos aqui de uma maneira virtual, online, Senhor, mas num só coração, num só espírito, firmados na mesma palavra, filhos do mesmo Pai, para levantar as nossas vozes em oração, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e declarar o nosso comprometimento e a nossa fidelidade, Senhor, também com os recursos, com as questões financeiras, diante do Teu altar, para que o Teu nome seja glorificado, vidas sejam abençoadas e que nós possamos, como comunidade, nos fortalecer nesse momento difícil, nas nossas convicções e também no apoio mútuo, uns para com os outros. Oramos assim, amém. Em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Deus liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Que Deus enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos todos juntos declarar que somos escolhidos e separados. Te louvamos, Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem
que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Senhor Jesus. Somos teus filhos. Glória a Deus. Nós, neste momento, ouviremos a palavra do Senhor. E o nosso pedido, o nosso clamor é que Deus fale ao seu coração, Deus fale ao meu coração. Amém? É importante nós desejarmos isso ardentemente. Nós estamos num momento de ouvir a voz de Deus. Então eu quero convidar você a, de fato, prestar atenção nessa palavra, você dedicar esse tempo como, de fato, um tempo exclusivo ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre emoções, emoções que nos fazem mal. Certamente, assim como eu creio que você passa por alguns momentos da sua vida onde vivencia emoções que te fazem mal. Lidar com as nossas emoções é algo nada fácil. Porque as nossas emoções, elas possuem algumas características bem específicas. E principalmente aquelas que são emoções que nos fazem mal. Uma das características é a sua imprevisibilidade. Você já passou por aquelas experiências onde você está super tranquilo e de um momento para o outro você fica super nervoso? Isso já aconteceu com você? Né? Às vezes a gente acorda todo animado, todo feliz. E daí no outro dia vem um desânimo e a gente se pergunta, onde estava aquela pessoa que ontem, estava aqui todo animado? A imprevisibilidade das emoções, onde de um dia estamos bem, outros dias estamos mal, é uma das características dessas emoções que nos fazem mal. O segundo é a força. A gente lida com alguns tipos de emoções que nós não conseguimos ultrapassar as suas barreiras, não é? Quantos de nós aqui sabemos que não devemos nos preocupar, mas mesmo assim nós nos preocupamos. Baseados nas promessas de Jesus, de que nada vai nos faltar, baseados nas promessas de que Deus é um Deus cuidador, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de cuidado, mas mesmo assim a gente vive ansioso. Que força é essa dessas emoções? A terceira característica é a duração. Quantos de nós que continuamos a viver de maneira repetida alguns sentimentos que não nos deixam? Nós vivemos as mesmas frustrações, as mesmas angústias, vivemos as mesmas culpas, os mesmos medos, as mesmas iras. Como explicar? Como explicar esse fato de nós não conseguirmos agir diante dessas forças interiores? Você não se sente frustrado às vezes? Como explicar o fato dessas emoções terem uma capacidade tamanha de nos aprisionarem, de nos cegarem, de nos atordoarem, de nos paralisarem? Eu acho que eu lido com isso e você também.
emoções que nos fazem mal. Eu quero contar a história de um grupo de pessoas que deixou que as suas emoções os paralisassem. E não eram qualquer tipo de pessoa, não era qualquer tipo. Eram pessoas preparadas, eram guerreiros, servos do rei Saul, homens fortes, musculosos, mas que por um período de tempo ficaram paralisados pelo medo. A Bíblia conta lá em 1 Samuel 17, que o exército de Israel estava acampado em um lugar chamado Vale de Elá. Estavam alinhados, preparados para combater o exército filisteu. A Bíblia diz que esse vale ele tinha uma característica interessante, porque em uma parte da colina estava o exército de Israel. E do outro lado da colina estava o exército dos filisteus. E a razão daqueles homens estarem paralisados de medo é porque um certo homem do exército inimigo foi até o vale e desafiou aquele exército de Israel com as seguintes palavras: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ora, não vamos derramar sangue do exército todo, vamos resolver as coisas mais simples. Eu desafio alguém de vocês para lutar. Se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Se vocês ganharem, nós seremos os vossos escravos. O problema é que esse homem não era um homem qualquer. A Bíblia diz que ele era um homem muito incomum, muito diferente. Na sua estatura, imagina só, ele tinha 2,90 metros de altura, um pouquinho mais alto daí do que eu e o pastor Naamã, um em cima do outro. Se eu fosse tirar uma foto com Golias, certamente a sua cintura ficaria aqui, não é? A foto não sairia bem. E além de ele ser um homem preparado, musculoso, um guerreiro já de grande experiência, a Bíblia diz que ele estava todo aparamentado com armaduras especiais. Nas suas canelas haviam caneleiras de bronze, capacete de bronze. Ele tinha um dardo de bronze nas costas. Ele tinha um colete de escamas de bronze. Somente esse colete pesava 60 quilos. 60 quilos, certamente, né, muitas pessoas que estão nos escutando não pesam 60 quilos. E outras estão dizendo assim: quem me dera, pastor. O fato é que, por causa de todo esse combo de preparação e de aparato, Golias provocou um medo sem precedentes naqueles homens. E humilhou o exército de Israel, porque durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele estava ali, desafiando. Mas ninguém, nem mesmo Saul, que era o maior em estatura e em hierarquia, diante do seu exército, não teve coragem de ir até aquele gigante para batalhar com ele. E então entra nessa história alguém que não tinha estatura, que não tinha experiência de guerra, que não tinha idade para combater, um menino ruivo, simples, pastor, que cuidava de ovelhas, e que por acaso, a pedido do seu pai, vai até o campo de batalha levar uma marmitinha para os seus 2 irmãos que estão alistados. E então ele chega lá, entrega um pouquinho de grãos tostados, pães, queijos, para o responsável da despensa. E aproveita para ver como que está a batalha e ver como estão os seus irmãos, para depois levar, né, as informações para os seus pais. Mas quando ele chega lá, então ele ouve a voz daquele gigante incircunciso, filisteu, guerreiro, desafiando e humilhando o povo de Israel. E sabe o que é interessante? Aquelas mesmas palavras que causaram temor, que causaram medo, que causaram terror em um exército todo,
em Davi caiu diferente. Porque em Davi produziu indignação e coragem. E daí a gente pergunta, como que o mesmo contexto pode produzir emoções diferentes em pessoas diferentes? Isso a gente não vê só na vida de Davi, a gente vê também na vida de outros grandes homens de Deus. Estevão sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Enquanto morria, louvava o Senhor. Que força é essa? Paulo e Silas, torturados, sangrando, amarrados, mas louvavam a Deus em um contexto de medo, de incertezas e de terror. Jesus, na cruz, sendo humilhado, julgado, com dores terríveis, injustiçado, ele clama ao Pai e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão percebendo de que está à nossa disposição uma habilidade sem precedentes em lidarmos com os contextos, em lidarmos com as aflições, em lidarmos com as amarguras, que Deus dá a nós um poder especial, um poder que o mundo não tem, porque Jesus nos prometeu que mesmo em meio às aflições nós poderíamos ficar animados. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, cabe a pergunta: pastor, como que a gente tem esse acesso? Qual que é a senha? Qual que é a senha para a gente ter esse poder? Porque eu não estou conseguindo. Simplesmente eu não consigo lidar com algumas situações, eu explodo, eu miro quando eu vejo algumas coisas. Eu não consigo no trânsito, de repente eu vejo, eu já falei algo que não deveria. Pastor, eu sei das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre o seu cuidado, mas eu vivo ansioso, eu não consigo dormir, eu fico pensando em si. Eu quero esse poder, eu quero esse acesso, eu quero essa habilidade, que um exército todo não teve, mas um menininho chamado Davi, ele conseguiu ter. A proposta aqui é que Davi pode nos ensinar sobre duas lições para que a gente não se influencie pelos contextos. E a primeira lição é a seguinte: Davi sabia qual que era a sua identidade em Deus. Porque quando Davi se encheu de coragem, ele foi até Saul, o rei, e disse o seguinte: Saul, eu quero lutar com aquele gigante. Eu estou indignado. Eu estou cheio de coragem, de força, mas não é minha. Eu sei quem eu sou, porque Deus me diz quem eu sou. E então ele fala: o Senhor já me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Sabe que eu acho que a grande base, o fundamento, aquilo que muda de fato o nosso jeito de sentir, é na verdade quando a gente consegue mudar o nosso jeito de pensar. Pensar sobre a vida, pensar sobre Deus, pensar sobre nós mesmos, pensar sobre os outros. Eu tenho convicção de que o maior problema dos cristãos é não entenderem a sua identidade em Cristo Jesus. Porque quando nós sabemos quem somos, quando nós entendemos o que Deus pensa de nós, quando nós entendemos o como somos especiais para Deus, aí sim, aí tudo começa a mudar. Daí os nossos valores mudam, o nosso entendimento muda. Por quê? Porque nós começamos a entender que nós somos diferentes. Davi sabia que ele era diferente porque ele se relacionava com Deus. Era um adorador, um músico, um arpista.
diante de vários momentos, junto com as suas ovelhas no campo, Davi louvava a Deus. Tinha experiências com Jesus, com Deus, com o Mestre. Tinha experiências com o Pai Celestial. E por isso ele sabia quem ele era. Sabe que o fundo do mar, você sabia que os abismos marítimos, eles são menos conhecidos do que o espaço sideral? Sabia disso? No espaço sideral se conhece há muito tempo, desde do Império Egípcio. Eles sabem onde estão localizadas as estrelas, as constelações. Eles fizeram as contagens dos dias. No Império Grego, eles sabiam onde estavam os planetas e criaram até histórias, com deuses relacionados a esses planetas. No final da década de 90, o homem pisou na Lua. Dá para imaginar isso? Parece uma mágica, uma ilusão. Mas o homem pisou na Lua. Hoje o homem coloca carros, instrumentos em Marte. Sabe-se que existem milhões e milhões de galáxias. Os nomes das estrelas estão registrados em muitos observatórios. Mas lá no fundo do mar, é um mistério. Não se sabe o que existe lá. Porque nos abismos marítimos existe uma pressão tão forte, tão grande, que nada resiste. Um submarino moderno, equipado, vai ser rasgado como papel. Uma bola de ferro com uma câmera dentro não vai resistir às pressões subaquáticas dos abismos marítimos. Mas olha só que interessante. Neste mesmo lugar vivem seres vivos. Lá no meio da escuridão, com peles finas. Como que explica isso? Um submarino feito de aço não consegue a pressão, mas um peixe com pele fina, pré-histórico, ele consegue sobreviver à pressão. Porque a questão, querido, não é o exterior, é o interior. E a Bíblia diz que o Senhor preparou o nosso interior para viver esse tipo de pressão que nós estamos aqui. Porque nós somos diferentes. Porque quando nós nascemos de novo, uma nova identidade foi nos dada. E nós precisamos entender que essa identidade, ela só vai ser legítima quando nós nos identificarmos com ela e nos apoderarmos dela. Quanta gente aí, filho de Deus, vivendo como mendigo, mas é príncipe, é filho de Deus. E por isso que Jesus fala: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Davi, ele sabia quem ele era, porque ele sabia quem Deus era. E, de fato, existe duas coisas aí que podem confundir quem nós somos em Cristo Jesus. O primeiro é quando nós nos preocupamos mais com o que os outros pensam do que com aquilo que Deus pensa de nós. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós temos conhecimento daquilo que Deus pensa de nós, é uma libertação, porque a gente para de viver à mercê da opinião dos outros, porque o nosso interesse é em agradar a Deus. E eu acho bem interessante que aqui Davi, ele não se importou com o que as pessoas pensavam dele. Quando ele foi diante de Saul, aqui no versículo 33, Saul disse assim: você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só, eu já tinha ido embora faz tempo. Mas não, ele não creu nas palavras de Saul. Um pouco depois, os próprios irmãos de Davi, quando viram que ele estava se preparando ali para ir, disse assim: eu sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha, julgando o irmão caçula. Mas ele não se intimidou, porque ele sabia quem ele era. A segunda coisa que pode nos intimidar e nos confundir sobre quem nós somos,
É quando nós queremos imitar os outros, negando o jeito que Deus nos fez. E uma das coisas mais maravilhosas que existe é a autenticidade. Você ser quem você é. Você sabe que a palavra caráter, ela vem da raiz que significa caractere, que tem o mesmo significado de deixar marcas. Quando nós deixamos que o nosso caráter ele fique à disposição de Deus, Deus nos marca com a sua identidade. E daí nós sabemos que somos únicos. Davi aqui foi até incentivado a vestir as armaduras do rei Saul. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Eu não sou isso, rei Saul, eu não sou isso. Eu tenho outra experiência com Deus. Eu não preciso imitar alguém, eu não preciso me comparar com ninguém, porque Deus me fez único. Deus me deu características próprias. Deus me deu temperamentos únicos. Ninguém é igual a você nos seus temperamentos. Deus te deu experiências próprias com Jesus, experiências dolorosas, experiências de conquista, de superação, experiências boas, educacionais, experiências com seus pais, com seus amigos. Ninguém tem as experiências que você tem. Deus te deu dons e talentos especiais, habilidades. Um sabe cozinhar, outro sabe cuidar de animais, outro gosta de trabalhar com crianças. Você é único, você é exclusivo, você não precisa imitar ninguém. Talvez você sofra porque alguém do seu convívio se destacou em alguma área e você sente uma dor aí dentro. Sei lá, um primo seu, um irmão, um colega. Essa dor também pode ser chamada de inveja. Querido, busque o que Deus tem de exclusivo para você. Não precise imitar os outros. Você é único. Amém? E Davi sabia disso. Deixa disso. Eu não vou lutar com essa armadura. Eu vou fazer do jeito que eu sei. Em segundo lugar, nós aprendemos com Davi que podemos nos apoderar dessa força emocional que não nos deixa nos abalar, nem nos influenciar, nem nos amoldar com as circunstâncias ao nosso redor, quando nós entendemos qual é o poder que Deus nos deu. Você sabia que Deus te deu poder? Uau! Sim. Lá em 2 Timóteo 2,17 diz assim: mas Deus não tem nos dado, ou vos dado, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus tem nos dado espírito de poder. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabe o que isso significa? Significa que naquela época, quando as pessoas iam fazer algumas decisões, porque não havia cartórios para você assinar um documento de compra, ou de venda, ou de casamento, etc. e tal, eles iam à porta da igreja, porque ali havia um fluxo natural de pessoas passando, e então havia testemunhas. E então eles chamavam alguém: a gente está comprando aqui uma terra, eu queria que você servisse de testemunha. Ok, está fechado o negócio. As portas significa decisões. O que Deus está dizendo é que as decisões do inferno não vão prevalecer sobre você. O que Deus está dizendo é que o inimigo, que é o vosso inimigo, o diabo que é vosso inimigo, a Bíblia diz que é inimigo nosso, o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa devorar. Mas esse inimigo não vai prevalecer contra você. Poder de ser ferramenta de Deus, poder de ser
príncipe, sacerdócio real, nação santa. Poder de poder ser usado para abençoar pessoas. Poder de Deus ouvir as nossas orações. Poder de poder enfrentar as situações com essa emoção que vem do alto, essa segurança. Poder. E então Davi diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele tinha convicção disso. E eu acho muito interessante, queridos, que então, quando ele se apresenta para a batalha, ele é ridicularizado. Porque quando Golias vê aquele menino, ele diz assim: por acaso eu sou um cachorro para você vir até mim com paus e pedras? A Bíblia diz que Golias, ele intimida ou tenta intimidar aquele menino, praguejando e invocando os seus deuses. É como um grito de guerra. Imagina, você vai para uma batalha, tem um homem gigante, forte, todo aparentado, que te humilha e começa a gritar, invocando os seus deuses. Que medo, hein? Mas não para Davi. Ele então pega 5 pedras. E o que eu acho interessante é a razão dele pegar essas 5 pedras. Bom, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe o seguinte, que Davi era alguém muito curioso. Antes de lutar ali, de entrar naquela batalha, a gente vê por 3 vezes Davi indo perguntar o que estava acontecendo. Depois, mais na frente, a gente entende que Davi se tornou um estrategista de guerra, porque ele era muito curioso. O fato é que a Bíblia depois vai nos explicar, lá em 2 Samuel 21 e 2 Crônicas 20, que Davi tinha mais 4 irmãos. Olha só. Davi não, Golias, desculpa. Golias tinha mais 4 irmãos. Imagina só. Da mesma família. A Bíblia conta que eles eram filhos do mesmo pai, chamado Rafa, que em hebraico também significa gigante. Que viviam na mesma cidade, em Gate. Esses 4 irmãos deviam ser um pouquinho parecidos com Golias. Um se chamava Isbi-Benod, outro se chamava Saf, outro se chamava Lami, que era muito parecido com Golias, porque o seu apelido também era Golias. E um dos irmãos de Golias, ele era denominado como homem de grande estatura. E ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Esses homens certamente estavam na batalha ali, na colina do lado oposto do exército de Israel. Eles eram fáceis de identificar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles lá são os maiores. Claro que a Bíblia, ela não explica sobre isso, e não podemos provar que Davi pegou 5 pedras para lidar com os 5 irmãos. Mas, queridos, lá no meu coração eu creio nisso. Davi, ele não pegou 5 pedras para, de alguma forma, ter munição preventiva. Ele confiava no Deus que estava com ele. Ele não se intimidou. E a sua força vinha do Senhor. A questão que eu quero falar para você neste momento, e que sofre caladamente, secretamente, diante da sua insegurança, diante das suas dores, diante dos seus medos, que se culpa muitas vezes por sentir tudo isso. Deus quer dar acesso a você a todo esse poder, a toda essa coragem. O que nós precisamos é dessas 2 coisas que vimos aqui.
A primeira é andar com Jesus, estar mais perto dele, ter experiências com ele. O item mais importante da sua vida é a qualidade do seu relacionamento com Deus. Você não se basear, não se fundamentar em coisas que são passageiras. Em Jeremias 9, 23, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Pois eu sou o Senhor. Em conhecer a Deus. Porque a sabedoria, ela vai, a riqueza vai, a força vai, mas Deus jamais passará. As suas palavras jamais passarão. Então eu quero te desafiar a mudar seu comportamento de relação com Deus, de modo que você seja mais íntimo. E não existe intimidade sem ser ousado. Busque mais a Deus. Acorde de madrugada, ore mais. Decida, a partir de hoje, ter um outro tipo de relação com Deus, uma relação de intimidade, de amizade. E depois, obedeça. Obedeça baseado no poder que Deus te deu. Porque você consegue perceber que todas as indicações, determinações, ordens que Deus nos dá em relação aos nossos sentimentos tem a ver com decisão. Alegrai-vos. É uma ordem no Senhor. Não temas. É uma ordem. Crê somente. Deus nos dá ordens relacionadas às nossas emoções. E o que nós precisamos fazer? Primeiramente é decidir. Porque os sentimentos são ecos das nossas decisões. Primeiro a gente decide. E depois nós começamos a sentir a segurança, a coragem e a garra, a força que precisamos ter para de fato não sermos amoldados, influenciados pelos contextos que nos afligem. Eu quero orar por você e quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está e com uma oração sincera, fale com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude diante das nossas fragilidades. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude diante dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas frustrações, desses sentimentos e emoções que nos fazem mal. E queremos clamar, ó Deus, que o Senhor venha nos dar essa força, essa coragem que nós vemos e que vimos e estudamos aqui na história de Davi. Obrigado, Deus, que o Senhor nos permite viver isso, ó Deus. Por isso nos ajude a sermos mais íntimos de Ti, para que possamos identificar a nossa identidade, ó Deus. E obedecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos dá poder para avançarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, ó Pai. Rendemos a Ti, ó Deus. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, Tu só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti
tens a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oi, eu sou a Gi Sanches e hoje vou apresentar os avisos da semana. Vamos lá? Estamos constantemente nos adequando aos decretos governamentais e buscando sensibilidade no Senhor para nossa ação como Igreja de Jesus. Portanto, ao longo da semana algumas mudanças podem acontecer. Para você não ficar desinformado, inscreva-se nas nossas redes sociais e solicite sua inclusão na nossa lista de transmissão pelo nosso WhatsApp 44-9996-9664. Em tempos difíceis, trazemos a memória e celebramos a esperança. A Páscoa é a certeza de que nosso Deus nos ama intensamente. Ainda não sabemos como será a celebração, mas não deixaremos de reviver essa realidade da vida dos filhos de Deus. Reserve essa data para estar conosco, será bom demais. Você tem passado por lutas e dificuldades ou conhece pessoas em situações limite? Nós queremos estender nossos braços como igreja e acolher aos que sofrem. Mantenha contato com os nossos pastores, obreiros ou secretaria e vamos caminhar juntos. Durante a semana você gostaria de ser edificado? Você pode acessar as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Alimente-se da palavra através dos nossos canais e compartilhe. Temos um catálogo de profissionais, negócios e serviços para aumentarmos nossa cooperação mútua. Acesse nosso site e confira. Apesar de não estarmos nos encontrando presencialmente, podemos continuar unidos com o propósito de honrar o Senhor em comunidade. Uma das formas de fazer isso é através dos dízimos e ofertas. Para facilitar sua contribuição financeira, adicionamos novas chaves Pix. Anote aí: nosso celular, e-mail e CNPJ. Podemos nos manter fiéis porque Ele continua sendo fiel e tem cuidado de nós. Nosso Ministério Infantil tem produzido conteúdo semanalmente para as nossas crianças serem edificadas. Estão todos em nosso canal no YouTube em uma playlist exclusiva. São mais de 60 vídeos com ministração, louvor, histórias e brincadeiras para edificar e instruir nossas crianças. Não deixe de aproveitar esse momento em família. Muito obrigada por nos acompanhar nos avisos da semana. Fique com Deus e até a próxima! Nós agradecemos a Deus porque certamente Ele tem falado conosco, Ele tem sido conosco, Ele é o nosso guardador, nosso ajudador, e esse culto realmente foi edificante para todos nós. Queremos agradecer você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Esteja sempre com a gente, nós queremos manter esse contato com você. Que bom que você está aqui com a gente, nós agradecemos a tua participação. Agradecemos também a equipe técnica que tem ajudado a gente, que tem trabalhado por trás dessa transmissão, por trás desse culto. Nós temos pessoas aí dispostas, que têm se voluntariado, que têm ajudado muito. Então nós queremos agradecer a você, agradecer a todos que participaram, pastores, obreiros, que estão junto com a gente, né, pastor Naman? Nós somos gratos a você, conforme foi dito pelo nosso irmão Rafael, e queremos te convidar agora para a nossa oração final.
E nós vamos lembrar algumas coisas que nós estamos entendendo ser importantíssimas nesta oração. Em primeiro lugar, lembrar você que nós estamos vivendo um momento de crise e que algumas situações estão se agravando. Portanto, a gente deve orar. De um modo geral, as pessoas estão vivendo, uma grande parte das pessoas, um momento de muito temor, de muito medo, em função da própria ameaça da enfermidade. As pessoas estão com medo também por causa da própria riscos que elas correm de não terem mais o seu trabalho. As pessoas estão com medo por causa das perdas, das situações em que a enfermidade se agrava. Há muita gente, crianças, que não terão mais os seus avós, seus familiares, seus pais, jovens, adultos, que estão vivendo essa dificuldade e esse problema. Então nós queremos convidar você para ter esse momento de oração. Nós também queremos convidá-lo para que você esteja conosco e você esteja orando conosco. A liderança da igreja tem tido uma estratégia de telefonar para as pessoas. E nós estamos fazendo o possível para a gente chegar até você, para que você não se sinta sozinho. Entretanto, eu quero dizer a você que é possível você também nos ajudar nisso. Um ser humano consegue criar pelo menos um núcleo de entre 10 e 15 amigos. Então, pegue o seu telefone, não mande texto, pegue o seu telefone e ligue para aquelas pessoas mais próximas de vocês. Muitas delas, sem que você saiba, estão em sofrimento. Ouvir uma voz pelo telefone é muito melhor do que receber um texto de uma mensagem que está sendo multiplicada por todo mundo. Então pegue o seu telefone, ligue para o seu amigo. Se for alguém que você tenha liberdade, permita que peça licença para orar por ela. É um privilégio que você pode ter de ajudar as pessoas que estão ao seu lado, que são seus amigos, seus irmãos, suas irmãs, jovens, crianças. Todos nós podemos fazer isso. Não deixe as pessoas ficarem sozinhas. Você pode contribuir com a sua oração, com a sua fala, com a sua conversa com as pessoas. Você vai experimentar um momento lindo na sua própria vida, de perceber a gratidão na vida dessas pessoas. Então, eu quero te convidar agora para orarmos ao Senhor, pedindo por aqueles que estão em sofrimento e pedindo para que você seja ganho pelo Espírito de Deus, para que você demonstre amor às pessoas que estão ao seu redor. Oremos. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcança. Te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelos louvores. Te damos graças por esse encontro, ainda que virtual, na reunião da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós oramos agora, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, por aqueles que estão com o seu coração temeroso, em função das possibilidades estarem diminuindo para que elas tenham a provisão das suas famílias, dos seus lares. Nós pedimos que o Senhor, na sua graça, venha ao encontro dessas pessoas. Pai, nós oramos por aqueles que estão vivendo esse momento de enfermidade, de terem pessoas enfermas, de conviverem numa situação em que elas estão tão limitadas e nada podem fazer.
Senhor, nós oramos para que o Senhor acalme os corações e o Senhor dê sabedoria às pessoas nas decisões em relação àqueles que estão enfermos. Pai, nós oramos pelos cuidadores desses que estão enfermos, os médicos, enfermeiros, os auxiliares, as pessoas que trabalham nos hospitais. Em nome de Jesus, fortalece a mente, o coração, a inteligência deles nas decisões. Nós oramos, ó Pai, agora e clamamos em nome de Jesus por aqueles que têm sido atingidos por essa enfermidade, que estão hospitalizados, que estão vivendo momentos de angústia, de não poderem respirar, ou outras enfermidades que estejam alcançando as pessoas. Senhor, nós pedimos que o Senhor, na sua mão bondosa, o Senhor amplie a existência dessas pessoas, que seja a oportunidade para elas também te buscarem e clamarem a Ti, e que o Senhor, na sua graça, permita que elas continuem vivendo entre nós e que elas voltem à sua vida normal. Pai, nós oramos também pelas crianças que estão perdendo seus entes queridos, por aqueles que estão em luto. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor, na sua bondade, enxugue as lágrimas, que o Senhor mesmo recolha cada lágrima, e que o Senhor acalme e console e conforte o coração daqueles que estão perdendo os seus queridos. Pai, nós oramos pelo nosso país, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor gere uma consciência nas pessoas da importância delas cuidarem umas das outras e delas não se aventurarem nessas loucuras que nós temos visto. Que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor mesmo gere no coração delas amor. Pai, nós oramos para que o Senhor levante a Tua igreja, para que ela nessa hora ela exerça misericórdia, que o Senhor nos dê aquela palavra de encorajamento daqueles que estão isolados, sozinhos, que o Senhor nos use como Teus filhos, que o Senhor, através do poder do Teu Espírito, nos dê as palavras apropriadas para falarmos com os nossos amigos, irmãos, irmãs, que estão vivendo momentos difíceis também. Enche o nosso coração com o Teu Espírito, que nos capacita para amar e querer bem aqueles com quem nós convivemos. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja convosco, irmãos e irmãs, e todos que professam, que creem em Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.